Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado a sua companhia, sempre é bem-vindo. Vamos voltar aqui das informações, não saiu o áudio, não saiu lá na live, vamos fazer de novo aqui, só que não é ao vivo, né? Então entenda que Bolsonaro foi preso em regime domiciliar, descumprimento de medidas cautelares levou o ministro lá do tal do órgão, determinar a prisão domiciliar do ex-presidente, foi preso e está em casa, né? Uma prisão aí diferente essa, né? A pessoa fica lá dentro da casa, né? Com tornozeleira. Então o ex-presidente está preso. Está preso aí pelo órgão aí que prendeu, né? As pessoas gostam do ex, né? Mas não tem que tomar cuidado para não ser enganado, né? Que o adversário vem para enganar as pessoas, vem da política também, né? Só isso, só lembrando. Então, o Jair foi colocado em prisão domiciliar, decidido pelo ministro do Supremo Tribunal, após descumprir medidas cautelares anteriormente impostas pelo juiz. O ex-presidente é réu no processo que julga a trama golpista, que resultou nos ataques da sede dos três poderes, 8 de janeiro de 2023. Mas eu analiso que isso é tudo armação, né? As pessoas de bem não iam fazer isso, né? Claramente, né? Quem foi lá foi umas pessoas infiltradas, né, da esquerda que depredaram, né, o patrimônio público. E aí quem tava lá, aí todo mundo foi, né? Foi preso aí. Como vemos essa novela aí, não acaba. Então está com tornozeleira eletrônica, restrição à circulação de acesso a redes sociais, desde 18 de janeiro, sob acusação de coação, curso de processo, obstrução de ataque, soberania nacional. Na esteira dos esforços, o filho lá do deputado, com o presidente americano Donald Trump, uma influência no julgamento, a infração mais que motivou a prisão domiciliar aconteceu no domingo dia 2, durante uma manifestação aí das pessoas saíram à rua para manifestar, né, o direito da liberdade, o impeachment, né, do Kinder Ovo. Vamos ver, eu espero que esse conteúdo saia no ar, né? Tem coisas que não dá para falar, não estou falando nem o nome, né? Para não dar problema. Tá difícil a coisa, né? Dá trabalho para fazer, né? Por isso que eu peço aquele joinha, aquele like, né? Que ajuda. Aí o YouTube força o YouTube, né? A mandar para mais pessoas assistirem, né? Bom, vai falando aqui, vamos mudar de assunto, vou falar de outra coisa. É um prazer, a sua companhia sempre é bem-vindo aqui. No canal teve a manifestação das pessoas saíram à rua. Então o ato pró-anistia mobiliza multidões e mostra que o apoio ao ex, né? O presidente não está derrotado, diz analista. Protestos refletem tentativa de reafirmar influência no campo do conservador. Tá aí, as pessoas não podem se apegar, né? Apegar a política, não pode se apegar a nada deste mundo, né? Nós temos que ser o quê? Espiritual e não se apegar às coisas deste mundo, que são passageiras. Vai vir um anticristo, né? Esse governo mundial e vai enganar as pessoas. Tem que tomar cuidado, né? Não pode se apegar. Não temos negócio nesta vida, neste mundo. Não temos negócio. Temos que se associar a essas coisas políticas. Mas hoje está, né? Nós vemos as igrejas, principalmente as assembleias, né? Outras placas também, né? Se envolvendo com política, né? Não deve se envolver, né? Não deve se envolver, tem que ser separado, né? Somos um povo separado do mundo, não tem algo lá que se apegar, né? Não deve se apegar ao mundo. Falou isso mesmo, não tem que se apegar às coisas terrenas, né? Temos que ser espirituais e não terrenos, não se apegar à politicagem. Cara, se a pessoa gosta, tudo bem, não é isso que eu tô falando. Tô falando, vamos ser espiritual, vamos ser um povo separado. E não tem mistura, né? Não tem associação à politicagem, não. Essas placas fazem errado, né? Fazem palanque político, elege lá um pastor de tal, lá dentro mesmo da suposta igreja, né? A igreja somos nós, na verdade. Não tem que se apegar a isso, não temos que com os objetivos do alto, não nessas coisas terrenas. Então as pessoas voltaram às ruas de diversas cidades brasileiras neste domingo, dia 13, para defender a anistia, condenar a tentativa do golpe do Estado, aí o impeachment lá do Kinder Ovo, em Estado, de acordo com o levantamento
Bom, vai falando lá, segundo aí a USP, né, foi 37 mil, muito pouco aqui, né, acho que foi mais pessoas, né, mas você sabe, essa lacradora, essa tal da USP, né, são tendenciosos, né, mas enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar da COP, né, a COP pode ser cancelada, né, país relata o temor por estrutura cogitam após existir a COP 30, sobre o clima lá, que o mundo, os efeitos climáticos, nada a ver, não tem nada a ver, isso é uma história de... É, é história, né? Historinha. Então a COP30 em Belém, cartas embaixadas expõem medo por estrutura, por alto preço, risco, desistência, documento emitido pelo Estadão, revelam preocupações sobre acomodação, custo de diárias. Planalto, governo do Pará também para atuar ampla opção de hospedagem. Então pode até não haver essa COP30, né? Os outros países se reunir para falar sobre o clima. Então o chefe do COP diz que China pode substituir os Estados Unidos, debate climático, faz mais que declara. Telegrama trocado pelo Palácio Itamaraty, diversas embaixadas do Brasil ao redor do mundo, as quais o Estadão Acesso expõe preocupações dos países que pretendem participar da COP30 das Nações Unidas. Aí fala a liderança da China, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, Noruega tem expressado o governo brasileiro temores sobre a infraestrutura para receber comitivas oficiais representando a sociedade civil. A embaixada norueguense no Brasil poderá reduzir o tamanho da sua delegação. Pode até não ter. Nós vamos olhando o cenário da politicagem, que mais tem aqui. Vamos falar aqui dos extraterrestres daqui a pouco, deixar por último. Vamos falar do Barroso, tá com medo, né? Então tem medo do Magnitsky, Barroso e Suda renunciar o STF, tá com medo aí de ser barrado, né? O Barroso quer renunciar, pedir as contas, né? Quer pedir com as contas, né? O temor de cair na lista lá, ser mais um bloqueado, né? O Kinder Ovo foi bloqueado, agora os amiguinhos dele pode ser bloqueado também, né? Os amiguinhos dele aí do órgão maior, entre aspas. Então lá o Supremo atravessa um período de tensão interna. O presidente da corte, o ministro lá, o Barroso, teria manifestado frustração com a divisão crescente, estaria avaliando a possibilidade de deixar o tribunal após o fim do seu mandato da presidente, previsto no final de setembro. Tá complicada a coisa, né? Eles gostam de censurar aí, ó. O bloqueio veio para eles também, né? Então, de acordo com informações publicadas pelo Poder 360, que é o site, né? Barroso tem adotado a postura conciliadora, evitando embates diretos ao público, buscando preservar a imagem institucional lá do órgão. No entanto, aliados afirmam que os bastidores demonstram sentimento de impotência, falta de unidade. Tá feia a coisa lá, né? Vamos mudar de assunto que tá bom, já deu. O que nós vamos falar? Vamos ver o que não foi no ar. Eu já falei da COP, já falei do ex-presidente. Tá faltando aqui da outra aqui que não saiu no ar. Foi isso aqui, né? Vínculo. Acho que foi isso aqui que não saiu. Então o STF mantém vínculo empregatício entre pastor e igreja lá Universal. Já falei dessa Universal, que eu acho, nessa placa não fala do evangelho. Só é uma empresa, apenas só pensa em arrecadar dinheiro, né? Infelizmente. Esse aqui não foi no ar, né? Então tá aí, o pastor conseguiu aí, né, provar que ele trabalhava, né? Segunda turma do Supremo Tribunal confirmou a decisão da Justiça do Trabalho e reconheceu o vínculo empregatício entre o pastor da Itapevi, São Paulo. Foi concluído em 5 de agosto, por maior votos, ocorreu por meio de discussão nacional sob chamada de priorização, contratação de pessoa física como empresa para prestação de serviço. O ministro Gilmar, o único a divergir em abril, havia surpreendido nacionalmente, então ganhou aí a causa aí o pastor, né? Claro, essa placa não defende o evangelho, né? Não fala do nosso mestre, só pensa em arrecadar dinheiro, né? Tem que se afastar, depois vocês viram aí, né? O, o bispo lá, né? O Macedo, dono da igreja, lá
Falar do pastor lá, né? Que o pastor que não era pastor, as coisas absurdas, né? Você vê, isso não segue o evangelho, nunca segue. Vamos mudar de assunto? Dá até, dá até vontade de vomitar, né? Nós vimos lá esse pastor falando, misericórdia, falando do pastor que faleceu, né? Que se suicidou, né, infelizmente. E passam, né? Passam por pressão, né? Cobrança lá de quanto dinheiro tem que arrecadar por mês lá para dar para esses representantes aí dessa líder, né? O líder maior dessa placa aí, infelizmente. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de alienígena, né? Ou seja, que eles dizem, né? Só que não é alienígena, são demônios. Né? Então a data exata em que nave alienígena deve chegar à Terra um aviso assustador é dado. Lembra? Nós sempre nem falado aqui no canal, né? Os que acompanham os inscritos sempre falamos, né? Que eles vêm com essa história narrativa lá da invasão de alienígena, né? Que vai vir na Terra, aí tá aí, né? Antes era considerado como teoria da conspira, né? Hoje não, hoje estão falando aí. As coisas estão acontecendo, então, está acontecendo, isso pode, né? Eu já analiso assim, né? Na minha opinião, estou supondo, né? Que quando a igreja for arrebatada, aí vão aparecer essas tais alienígenas, né? Então vão invadir, as pessoas foram abduzidas. Vamos ver aqui que fala aqui na matéria, né? Então a data exata em que a nave alienígena deve chegar até um aviso assustador é dado. Então, segundo a matéria, está falando que alienígena pode chegar na Terra, né? Até o Elon Musk estava com essa conversa aí, né? De alienígena, não tem nada de alienígena, são demônios, né? Então estão falando uma possível invasão de alienígenas. Um cientista de Harvard emitiu um alerta terrível sobre um estranho objeto interestelar que está passando rapidamente pelo sistema solar e diz que ele pode representar uma ameaça à Terra. O professor Avi, conhecido por sua teoria ousada, muitas vezes polarizada sobre vida extraterrestre, tem seguido o objeto chamado de 31 Atlas. Então tá falando de alienígenas, faz a hora. Falando vai invadir a Terra, tal, vai acontecer isso. Descoberta em 1º de julho, se o objeto for uma nave alienígena, Loeb alerta que ela pode estar carregada com a sonda ou até mesmo uma arma. Ele prevê que tal veículo chegaria à Terra entre 21 de novembro a 5 de dezembro de 2025. Então, segundo o professor aí, essa nave terrestre pode chegar na Terra aí, né? Segundo ele aí, está alinhado ao tempo baseado em cálculos. Isso que eu chamo de viajar na maionese, né? São alienígenas, são demônios, né? Infelizmente, né? Mas tem pessoa que acha que tem extraterrestre no mundo, né? Então, passar atrás do Sol, perspectiva da Terra em outubro, é um período que, segundo ele, teoria seria usado para preparar um ataque. Referindo a um objeto como a nave-mãe, ele explica que sua posição seria para enviar sondas e planeta habitável. Nós vimos aquele filme, né? Guerra do Amanhã, não sei quem viu aí, né? Eu não assisti não. Mas tinha o trailer, né? O trailer lá, acho que é Prime, né? No Prime Video, se eu não me engano. Lá invasão, né? Tá um futebol ali, não sei se é o jogo do Brasil, uma coisa meio estranha, no jogo do Brasil lá, uma invasão ali, né? De uma nave entra ali, aí sai tipo uma guerra, né? Coisa. Pode acontecer isso? Não sei, né? Nos filmes estão falando aí, né? Invasão alienígena, tem aqueles outros filmes também, né? Independence Day, outros lá, né? Fala sobre invasão alienígena, isso pode, né? Pode acontecer sim, né? Isso pode ser uma mensagem preditiva, né? Porque para enganar as pessoas, para a pessoa cair, né? A pessoa já viu nos filmes, né? Vão se maravilhar, né? Olha, os extraterrestres, eles vieram à Terra. Só que não, né? São demônios, isso pode ser o que a palavra fala, segundo a terceira ciência, né? Um engano. Pode ser uma cilada, uma armadilha, né? Para as pessoas caírem no engano. Então permitirá que os dispositivos parassem em certos planetas, enquanto a nave-mãe continua sua jornada para a próxima estrela, por vir para nos destruir, melhor estarmos preparados. Então, tá igual aquela Guerra do Amanhã do filme lá, né? Bem estranho. Então o professor tá falando de uma invasão aí alienígena. Possibilidade de verificar em todos os objetos interestelar após rocha, disse o Loeb. Está igual os filmes aí, né? Os filmes de Hollywood falam da invasão de alienígenas sobre a Terra.
que são inimigos, uns falam que é amigo, não tem nada de amigo, são inimigo mesmo, disfarçado de extraterrestre, são demônios disfarçados de extraterrestre. Aí Christie, astrônomo da Universidade de Oxford, rejeitou as alegações no web, chamando de absurdo, dizendo que a live ciência, teoria sobre uma sonda alienígena, insulta o trabalho empolgante. Bom, vai falando lá, né? Então ele diz que pode, né? O professor lá, Loeb, diz que pode vir uma nave mãe alienígena, né? Vai vendo. Mas é para o engano das pessoas, para enganar as pessoas, né? Que acho que existe extraterrestre ou alienígena, né? Nada, isso é o adversário mesmo disfarçado para enganar as pessoas, mas está muito próximo, né? Nós olhamos essas notícias, né? Isso nos lembra do quê? Do arrebatamento, né? A igreja vai ser retirada e aí eles podem usar essa teoria, né? De nave alienígena. Bom, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Então as pessoas estão esperando um governo, né, que vá solucionar os problemas no Brasil, né? Só que não, né? Pode até melhorar um pouco, né? Pode vir um presidente, pode, mas vai vir uma opressão aí no mundo. Aqui fala em Daniel 12, né? Tá falando, é no tempo agora, né? Nesses tempos agora. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor do teu povo, haverá um tempo de tribulação. Então tá falando de tribulação, o qual nunca houve desde que existiu a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar o teu povo. Qual povo que é, né? Será o povo do mundo? Não, o povo de Deus, que busca o evangelho, obedece os mandamentos, oram. Então tá falando, mas naquele tempo livrar-se o teu povo, todo aquele que for achado no escrito do livro. Qual livro que é? No livro, eu creio que tá falando no livro da vida, né? Tá falando o que tá escrito no livro da vida. Por isso que temos que buscar o Senhor Jesus. Se estiver no livro, não vai ser chamado, não vai ser convocado. Todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Está falando do arrebatamento, né? Está falando que o povo, que é o povo de Deus, né? Todo aquele que for achado escrito no livro, será arrebatado, né? E muitos do que dormem do pó da terra ressuscitarão. Aqui ressuscitarão os crentes, né? Que morreram crendo em Cristo Jesus. Vão ser ressuscitados, como fala a palavra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno. Então, uns para a vida eterna, os que buscam, né? O evangelho buscavam, os que partiram, e os que não buscavam vai para o desprezo, né? Vai para o desprezo eterno, com a vergonha e desprezo eterno, que forem sábios, pois resplandece como fulgor do firmamento, os que convertem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerca as palavras e sela o livro até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Nós estamos nesse tempo, né? Aqui está falando do fim dos tempos, nós estamos no fim dos tempos, né? Até no fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Nós estamos vendo a ciência, né? A multiplicação, a tecnologia, os pagamentos digitais está indo. Esse que está na palavra, né? Nos finais dos tempos, nós estamos vendo também os sinais. O discípulo perguntou também, né? O discípulo que estava com o Senhor Jesus perguntou: quando acontecerão essas coisas? Quando será o fim? Aí o mestre falou: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, nação contra nação, reino contra reino, mas não será o fim até que seja pregado todo o evangelho, né? Em todo o mundo, aí será o fim. Aí o Senhor Jesus falando para o seu discípulo: é o fim dos tempos, princípio das dores, as dores de parto. É o motivo de estarmos alegres. Nós estamos olhando aí, né? Estamos vendo a apostasia, o abandono da fé. Muitas placas aí no abandono, né? Infelizmente, tem irmão lá dentro. Estão sendo enganados, né? Estão caindo. Continuando aqui na palavra. Então eu, Daniel, olhei que estava em pé, de outros dois, de uma banda da beira do rio e outro na banda da beira. Perguntei ao homem vestido de linho, estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem que estava vestido, já falei, na mão direita, a mão esquerda, jurou que aquele que vive eternamente, isso seria tempo de 2 tempos, a metade de um tempo, e quando tivesse acabado de
de despedaçar o teu povo santo, cumprir que todas essas coisas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi isso. Perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o fim dos tempos. O tempo do fim, aliás. Muitos se purificarão e embranquecerão e serão acrissolados, mas os ímpios procederão impiedamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto continuo foi tirado, estabeleceu a abominação desoladora até 1290 dias, bem-aventurado todo aquele que chega até os 1335 dias. Glórias a Deus. Muito próximo na vinda do nosso Salvador, Mateus 9, versículo 13, e de porém aprender, que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. Então não temos que esperar nada deste mundo, né? Não temos que esperar nada nem do representante, nem esperar de uma melhora, né? Claro que se melhorar vai melhorar um pouco, mas vai vir um governo mundial, uma opressão tão grande, né? Para os acordos de paz, a metade de um tempo, quebrará a metade, né? E terá guerras, né? E também virá a imagem da besta, dirá que todos coloquem a marca, né? A marca da besta. Quem colocar vai pro lago de fogo para poder comprar e vender se não tiver a marca, mas é melhor não aceitar ser executado e ter a chance de ser salvo. Ele vai executar, mas tem a chance de ser salvo, né? Glórias a Deus. Até que o Senhor tenha nos ajudado. Obrigado a sua companhia. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem. Abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Tchau.